Em primeiro lugar, eu agradeço a presença de todas e todos, saúdo o sagrado em cada um, em cada uma, vejo e reverencio a face de Zambi, como a gente conhece o nome que nós chamamos de Deus, na nossa tradição, em cada um aqui presente. E, antes de entrar no assunto propriamente dito, esse projeto nasceu primeiro num sonho, assim, da gente conversar sobre vários assuntos com referencial, embora não só, mas com referencial ligado à nossa religião, às nossas tradições afro, que nós temos uma carência de conceitualização das práticas. E o rito e o mito são partes muito importantes de qualquer tradição, de qualquer fé, mas não pode ser só isso. Eu não posso ficar preso só no rito e no mito, sem ter conceitos, sem pensar sobre, sem ter um entendimento transcendental desse mito, ou desse rito. Porque nós vivemos numa sociedade ritualística. Tudo que a gente faz tem um rito. O aniversário, o casamento, a família quando se reúne, tudo tem um rito de como as coisas acontecem. Só que o rito de fé, ele tem que ter uma transcendência, ele tem que ter um outro tipo de conhecimento. Não é só a repetição do rito meramente. Então, com esse objetivo, eu pensei e vim acalentando esse sonho, e depois foi sendo fomentado pela Rita, e a gente foi pensando e chegamos aqui. Pensei, como começar? Sobre o que tratar? Ainda mais nesse mundo com tantas informações vastas. Hoje você jogar qualquer assunto na internet, nas redes está lá, diversas tradições de vários autores. Então as informações estão muito fáceis de serem alcançadas. Então eu pensei, vou começar pelo menos aquilo que nós conhecemos nessa dimensão nossa aqui como começo, o nascer. O nascer. Hoje eu assisti um vídeo de um rapaz chamado Hugo Ema, que ele canta a balada, e é a história, na realidade, de uma travesti portuguesa que foi assassinada na noite. E aquilo me emocionou muito, o jeito que ele cantava. E eu pensei, isso é viver, isso é viver, é sentir, é estar os sentidos presentes. A sensação, os 5 sentidos que a gente tanto fala para as nossas crianças, o tato. Eu falei, isso é viver. Mas como chegamos aqui? Como é que eu cheguei aqui? E aí eu quero que vocês comecem a reflexão. E a primeira coisa é uma pergunta. Onde você estava antes de nascer? Eu vou fazer muitas perguntas, então não tenho resposta para elas não. Eu acho que o caminho vai ser esse mesmo, é deixar as perguntas e a gente, a partir daí, cada um trazer, porque o meu objetivo não é trazer convencimento de verdades, convencer ninguém de uma verdade, mas a inquietação. Onde você estava antes de nascer? Quando se fala morte, todo mundo se preocupa, todos nós, todas as religiões têm uma explicação e uma esperança para a vida depois da morte. Todo mundo fala, nós somos almas eternas, aí segue as tradições, as explicações. E antes? Ninguém fala, só fala do nascimento para frente. E antes? E antes do antes? Tudo bem, eu estava na fecundação, estava na barriga da minha mãe. Sim, e antes disso? Onde eu estava como consciência? Existia? Eu já era uma individualização? Aí nós vamos entrar em várias teorias, kardecistas, budistas, cada um tem uma explicação. Sim, nós somos espíritos reencarnados. Sim, mas antes da primeira encarnação, se eu sou reencarnado, significa que eu estou nascendo e renascendo. Mas e antes disso? Antes dessa primeira encarnação que eu me individualizei como ser, onde estava? Quem era eu?
Não, mas a gente reencarna, nasce, somos espíritos. Sim, mas eu quero saber antes de tudo. E quando a gente joga isso para as tradições afro, para as tradições do candomblé, principalmente, nós vamos lá nos mitos, que aí agora já é um olhar mais transcendente desse olhar mitológico, não é preso à letra, porque senão a gente começa a reproduzir verdades, porque está no livro tal, tem que ser verdade, porque está no mito tal, tem que ser verdade, e não é por aí, tem que ser o contrário. A gente tem que identificar a verdade nesses lugares, e não esses lugares dizer para a gente onde está a verdade, e se tornar a verdade absoluta, sem nenhum tipo de pensamento. No Angola, a gente fala muito do candomblé de Angola, que são de origem, eu falo candomblés porque essa é a palavra certa, não tem um candomblé, são candomblés mesmo, são tradições diversas. A gente fala muito assim, que a gente faz um futu-mutuê, a gente faz um pacote da existência, antes de nascer. Se eu faço o pacote da existência, se eu faço o futu-mutuê, se eu faço esse projeto, eu já estava lá, antes de nascer. Então, é o primeiro pressuposto. Então, quem está aqui já estava antes. Embora, como ser, como indivíduo, com essa cara, realmente só existe depois da fecundação para cá. Isso nós não estamos discutindo este momento da existência. Porque, de fato, como esta pessoa aqui só existe a partir da fecundação, do nascimento, que foi a reconstrução. Agora, se ele trouxe como consciência, transcendendo além dessa aparência física, fiz um projeto, então eu já estava antes. Eu tinha uma consciência antes de nascer. Os iorubás, eles falam da oficina de Babá de Alá, que é o grande confeccionador de cabeças, de Ori. E as pessoas, antes de nascer, passam nessa oficina, escolhem suas cabeças. Se eu escolho uma cabeça, isso é muito simbólico, nada ao pé da letra, não é a cabeça que eu escolhi. Aí significa que eu escolhi o destino, a história a ser vivida, os dilemas. Se eu escolhi, então eu já estava lá. Então, as nossas religiões afro, elas nos dão indicação, sim, setas, de que nós não começamos a ser, olha que a palavra é ser, não é existir. Existir realmente como nós só passamos a existir a partir da fecundação. Agora, a ser, como ser, nós já éramos. Em algum momento, em algum lugar, nós já estávamos e já tínhamos, que é o mais importante, o controle, de alguma forma, como ser autônomo, autêntico e capaz de decidir o destino, o que é que eu vinha fazer nessa terra, nessa encarnação, nessa existência. E aí as palavras não são muito fáceis para a gente, nem sempre elas conseguem exprimir a ideia que a gente quer. As palavras, muitas vezes, elas são barreiras e a gente não consegue. Então eu trouxe aqui esta embinga, esta cabaça. Se eu colocá-la assim, o que ela lembra? Pode ser um tuê, um ori, uma cabeça, mas tem outra coisa importante, como nós estamos falando de nascer, ela lembra outra coisa importante. Um útero. Nas nossas tradições, as imbindas, as cabaças são muito sagradas, são muito importantes. Elas lembram, sim, um útero. Deste jeito. Deste jeito, elas expressam dimensões diferentes. Aqui seria o duílo, o céu, mas não como algo separado, porque não tem esse olhar de separação. E aqui seria a Terra. Seria esta dimensão, não a Terra só necessariamente, mas esta dimensão palpável, existencial. Mas ela se completa. Mas se eu for pensar, e depois dela? Ela não existe só no vazio. E antes dela? E antes de Zambi? E como é Zambi? A maioria aqui tem um referencial de fé afro. E não sei se vocês prestam atenção, já notaram isso, que nós não temos culto a essa divindade criadora. Nós não temos culto ao que nós chamamos de Zambi. Não tem um culto específico. Não tem um culto ao Lorum. Aonde cultuamos Zambi? No todo.
em tudo, nessas dimensões aqui, que fazem parte do todo, não tem separação. Nós não conseguimos olhar, antes de nascer eu era um ser, eu era um anjo, eu era o que eu sou. Não precisa espiritualizar, não tem esse conceito de santificação que muitas religiões trazem. Eu era como eu sou. Antes do antes do antes. Porque como ser aqui, com essa existência, com essa face que vocês têm, de fato, só existe a partir do nascimento, da fecundação. E aí vai remontar quem aí é verdadeiro, sim, assim como você estava na barriga da sua mãe. Que vai remontar os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, e vai remontando a ancestralidade como cadeia existencial. Mas nós somos muito mais. Pense neste momento. Quantos milhares e milhares, incontáveis bebês estão nascendo agora? Tenho certeza que a maioria pensou em bebês humanos só. Não, bebês de moscas, de morcegos, de todos os animais, de todos os insetos, estão agora eclodindo. Bebês aos milhares, aos milhões dessa terra, para cumprir o seu ciclo, fazendo parte de um todo. E nenhum é mais importante, nem menos importante. O bebê da mosca não é menos importante do que o bebê humano, neste contexto, pensando na consciência como um todo, em Zambi como manifestação em todos os seres, em todas as existências. Não é menos importante. A raiz que precisa receber da terra o seu sustento, e ao mesmo tempo ela doa a fruta, porque parece que a fruta nasceu para se doar, e a raiz está pronta para sugar, mas faz parte do todo. Então pense agora nos milhões de bebês que estão eclodindo, que estão sendo fecundados, que estão nascendo, e até aquele ser que você tem mais repugnância, os bebês de barata. Todos são parte desta fase, dessa parte dessa existência. Aqui está tudo. E ninguém é mais importante como existência. Como existência. Daqui, para que isso aqui ecloda, está ligado ao todo. E fora de tudo isso daqui, tem consciência. Não tem vazio no nosso olhar. Não tem vazio. Então, pensando, o nascer, o antes de nascer e o antes do antes de nascer, nós somos levados. Em vez, eu vou chegar, nós vamos ter uma palestra sobre viver aqui, depois sobre a morte, né, que é uma palavra. Mas eu quero fazer essa vida eterna, não daqui para frente. Porque daqui para frente é muito importante, porque a gente tem capacidade de projetar, mesmo que não vá ser realizado. Mas a gente é capaz de projetar. Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Essa capacidade de projetar faz uma grande diferença com o ser. Mas eu quero te levar à eternidade antes. Porque isso faz toda a diferença para alguém que se concebe um todo. E não é só parte, não. Eu não quero ninguém se concebendo parte do todo. É o todo no todo. Consegue entender a diferença de ser parte do todo? Aí eu sou parte, né? Parece que assim, aí vai preenchendo. É o todo no todo. Eu sou todo como eu mesmo. Em mim mesmo eu represento, cada ser representa em si próprio a existência. Mas ele também faz parte de um outro. E esse outro vai, mas é um só. E eu me realizo na existência. Eu vivo, eu nasço e renasço em cada larva que nasce nesse planeta. Em cada bebê que está eclodindo, seja de que espécie for nesse planeta, eu estou eclodindo junto. Mesmo que aquela forma de vida seja usada para minha alimentação, mesmo assim faz parte dessa consciência. Assim como esse corpo que eu produzi,
Lembra que eu passei antes e produzi o meu Futuro Mutuê, o meu pacote da existência? Eu produzi um corpo. Nesse pacote tinha a possibilidade todas que esse corpo poderia me trazer, todos os desafios que esse corpo poderia me trazer, todas as possibilidades, todos os desafios, todas as glórias, todos os gozos, todas as dores, tudo para onde esse corpo ia me levar, me jogar nessa dimensão que faz parte do todo, mas é uma dimensão limitada na forma. Quando eu fiz isso, quando eu criei esta possibilidade, eu gerei em mim todas as possibilidades em mim mesmo, de realização dessa existência. Porque eu já era antes. Eu já estava antes na consciência, no ser. Se eu chamo de Zambi, que eu não acho, a palavra Zambi, eu não acho a palavra ideal. Nós não temos outra palavra. Zambi Umpungo, Zambi Umpungo Tulendo, Olorum. Estes nomes eu já não acho tão plenos, porque eles já significam movimento. Quando você pensa em Zambi, o que é que sua consciência, o que é que sua cabeça traz? Nesse mundo judaico-cristão personificado que a gente vive. Um Deus criador sentado num lugar e precisando ser adorado. O cúmulo do conceito de ego que nós temos nessa dimensão. É o cúmulo de conceito de ego. Um ser que é todo poderoso, sentado no trono, adorado por milhões, que criou bilhões e bilhões de seres só para adorá-lo. É o cúmulo do ego que nós poderíamos conceber. E parece que é tudo isso que a gente busca. Nessa dimensão de ilusão, parece que nós buscamos este ser. Eu, no centro de tudo, e todas as coisas funcionam em função de mim. Então não é, esse conceito de Zambi que a consciência traz, que o cérebro traz, não é a consciência plena ainda. Não tem uma expressão, não tem como falar em palavras o que seria antes de Zambi. Consegue entender que antes de Zambi tem algo? Antes desse movimento, antes dessa individualização, desse movimento de Zambi, de criação, tinha algo que não dá para nomear, que não dá para expressar em palavras. E o cérebro, por que eu não lembro disso? Por que eu não tenho? O cérebro só lembra mesmo a partir da fecundação. O cérebro só existe como mente. Isso é mais ou menos o que eles chamam, o que as religiões chamam de alma. O que as religiões chamam de alma não é a consciência do ser, é mais ou menos a consciência do cérebro. O cérebro só existe a partir da fecundação. E para ele só faz sentido aquilo que registrou a partir da fecundação. Não é a consciência plena. Mas nós sabemos, em algum nível de consciência, que nós somos muito mais do que tudo que o cérebro diz que nós somos. Por isso que a gente consegue projetar. A gente consegue projetar de tal modo que a gente quer ter o controle, inclusive, dessa dimensão quando nós deixarmos de existir dela. Preste atenção na maioria dos seus projetos. Não param na possibilidade da morte. A maioria deles inclui, inclusive, depois que você for. Deixar isso aqui, ó. Pense nos seus projetos. A maioria não inclui. Vou deixar isso com meu filho, vou deixar meus filhos formados, vou deixar... Olha só, você já projeta, porque a sua consciência diz que como consciência, como ser, é muito mais do que essa aparência, muito mais do que essa dimensão. Mas e como é que esse espírito se liga nesse corpo? E como é que eu faço isso? Como é que acontece isso? Então, se eu estava lá e aí fiquei vigiando, esperando a hora de alguém, ter uma relação sexual e fecundar o óvulo para eu me ligar. Sim, de alguma forma, no nosso pacote Mutuê, na nossa existência, eu tenho por afinidade com quem me ligar. E não é por acaso. Nós não somos ancestralistas, né? Acho que eu criei essa palavra agora. Eu acho que
que é um termo novo, que eu cunhei agora, né? Nós não somos ancestralistas? Não é a base da nossa fé? Então, de alguma forma, nós, pela nossa veio ancestral, nos ligamos, isso eu falo nós já com consciência, na existência de linhagens ancestrais que iam me proporcionar as vivências que eu precisava, que eu queria, e que eu nem precisava. Não vamos entrar nesse caminho só de evolução não, que eu não sou muito por aí não, de evolução. Vamos evoluir para onde? Se nós partimos da eternidade, vamos para a eternidade. Tem que ter cuidado com o conceito de evolução, porque parece, esse conceito de evolução, quando entra no campo religioso, moral, ele vai muito próximo da santificação. E se tem santificação, também tem condenação, também tem perda, também tem danação eterna. Não é por aí. Então, assim, eu estou indo muito além de tudo que a gente pode viver aqui. Então, nós vamos nos ligar sim, no ramo ancestral, de alguma forma, que vai nos proporcionar aquilo que eu quero viver. Mesmo que eu não precise. Eu posso até querer, eu não sou um ser. Cada um de vocês não é um ser. E esse querer não é só para depois que nasceu, não. Como ser, você tem que querer. Eu quero viver isso na Terra. E aí você vai se ligar. E na hora que esse embrião houver a fecundação, sim, aí começa a formar o cérebro. E o cérebro já começa a funcionar a partir dessa consciência que vai moldando ele, vai moldar o corpo, vai moldar o jeito de ser, vai moldar o jeito de viver. Não é por acaso que nós nascemos na família que nós nascemos. Não é por acaso que nós somos atraídos por uma determinada fé. Não é por acaso que nós temos orientações internas, seja na área sexual, seja na área de gostos, de pensar, de viver. Não é por acaso. Nesse ramo ancestral que eu me identifiquei como dono de mim, em nenhum momento pode tirar esse ser do centro de si. Mas isso não é ego, porque esse ser, ele também é um todo. Ele só vive, ele só passa a existir, porque também nasce bebês de todas as outras espécies, nasce todos os vegetais, todos os outros seres que passam a existir, existem também. Coexistem da mesma fonte. Não sei se está muito abstrato, mas vamos tentar. Pense no oceano. Vocês viram que o céu hoje estava bem nublado? De onde que veio aquela nuvem? O sol bate na água, eu não sou científica não, hein? Evapora. É assim que eu aprendi na escola. Que ela se evapora e se transforma em nuvem. Certo. Aí vai o processo dela, chove, cai e continua. Então a água que está que é a nuvem, é a água do oceano, é a água, é tudo. Antes de ser nuvem, estava lá no oceano, mas já era. Não faz diferença se ela está aqui e se ela está lá. Entende como consciência, só para ilustrar? Como consciência não faz diferença se eu estou na nuvem, ou se eu estou no mar, ou se eu estou no rio. Quando ela se torna chuva, não faz diferença. Ela continua mantendo a sua natureza de ser, independente do ciclo que ela está cumprindo. Consegue entender? Então, antes da nuvem, tinha água, que tem a nascente, que tem o córrego, que vira chuva. Tudo é assim. A fruta que você comprou no supermercado hoje, onde ela estava antes de ser fruta? Estava lá no pé de árvore. E antes? Na semente. E assim vai. Olha o ciclo. Tudo é o todo, ao mesmo tempo. Nascer nesta dimensão é importante? Sim, se não fosse, nós não estaríamos aqui. E quando eu falo nós, não é só nós humanos. Vamos tentar pensar e se separar dessa questão antropológica, de colocar o ser como central, né? Não é nós não, só nós humanos não. É qualquer ser que venha, que nasça, que passa a existir nessa dimensão. É importante nascer aqui.
É importante nascer aqui. Como consciência, espírito não é a palavra mais certa também, mas é a palavra mais próxima que a gente tem. Como consciência, nós somos capazes de habitar várias dimensões, vários mundos, tudo dentro disso aqui. Fora o que está aqui, que é só por consciência pura. Isso aqui eu já estou pensando na limitação do mundo. Ó. Uma dimensão que faz, que é com a outra. Que faz sentido na existência da outra. Ainda tem isso aqui. Tudo que está aqui é importante. Mas nós somos capazes, nessa cabaça pode ter várias dimensões, vários mundos, vários universos, e eu posso vibrar em todos eles. Não tem separação. O que separa é a ilusão. O que separa é a ilusão. É quando o cérebro diz assim, ó, não, isso aí, se acontecer isso aí, você vai morrer. E aí o choque, né? Eu não posso seguir, que eu quero outro ciclo nesse, né? Vamos pensar no nascer primeiro. Mas isso faz parte da ilusão. Nascer aqui, entrar nesse ciclo da ilusão. Mas é muito importante, se não fosse, os ciclos não se completariam, não continuariam, não se renovariam. A água não viraria nuvem, não viraria chuva. Olha a sua linhagem. Quem aqui tem filhos, netos? Independente de ter, olha a sequência. Este filho, que você diz assim, não, nasceu de mim, nem existia. Ele diz, você nem existia ainda, menino. Às vezes nós já dissemos isso com nossos filhos. Quando isso aconteceu, você nem existia. De fato, não existia como individualização dessa forma. Agora, como consciência, ele não fez o pacote de existência dele. Ele não nasceu de você, seja como pai ou mãe, porque de alguma forma no pacote de existência tinha esse vínculo, essa afinidade, esse querer nascer de você. Eu tenho muito cuidado de entrar nesse caminho para não entrar naquela questão kármica, naquele conceito de karma só como um ciclo que você nunca se liberta, que parece que você nunca vai se... Eu tenho muito cuidado, o conceito de reencarnação, eu tenho muito cuidado, porque eu não concebo reencarnação como compulsória. Não, passou a existir uma vez, se individualizou em algum momento. Como que acontece isso? Em algum momento, nesse movimento de exame de consciência, nós nos individualizamos. Os universos criam eus, criam indivíduos. Individualização. Em algum momento nós nos individualizamos. Nessa consciência de exame, nesse movimento de exame, em algum momento pariu eus. De onde veio esse eu? De onde veio esse eu, que esse universo, que esse exame pariu? Do próprio. Veio do próprio exame, do própria consciência, do próprio universo. Então, antes de eu me individualizar, já estava no todo. Eu já estava lá. Mesmo que eu não tivesse me individualizado. Tem vários indivíduos, várias existências, mas a vida é só essa linha. Nessa linha cabe tudo. Todos os seres, todas as coisas, todas as ideias, todos os tempos, tudo que você consegue medir e não consegue medir. É esta consciência. E aí, você criou seu pacote da existência, você criou seu futuro mutuíno, você pegou a sua cabeça na oficina de Babá de Alá e você nasceu. E por hoje eu acho que o tema fica aqui. Nós vamos ter um próximo encontro que vamos trabalhar. E aí eu nasci, abri o olho, chorei, e agora? Eu estou disposto agora, quem quiser conversar, perguntar, não que eu tenha respostas, mas pelo menos a gente pode levar as indagações juntos. Eu acho que as indagações são muito mais importantes às vezes do que as respostas. Por isso que eu fiquei perguntando, e depois? E antes? E antes? E antes? Onde você estava? Porque nós não estamos no jardim de infância, que
Estava na barriga da mamãe, olha aqui a foto. Né? A gente faz assim para a criança, olha aqui a foto, você na barriga da mamãe. E aí naquele momento supre. Naquele momento a criança supre. Mas vai chegar uma hora assim, e antes? E antes? E antes? Até chegar na plenitude de tudo, do universo, que continua pleno. Só a ilusão da existência que nos engana.